E finalmente chegou ao fim a dúvida sobre o 13º e férias para quem teve o contrato suspenso ou reduzido. E eu vou explicar nesse vídeo. Olá, eu sou a contadora Letícia Torquato. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite, esse canal tá recheado de informações. Então, se você não é inscrito, se inscreva para você receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, beleza? Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui para o canal sobre esse assunto, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, se vocês quiserem assistir. E lá a gente não tinha ainda a nota técnica que saiu agora no dia 17 de novembro. E como muitas pessoas perguntavam para mim, Lê, como vai ficar o 13º, como que vai ficar e tal, eu decidi fazer aquele vídeo para poder alertar o pessoal que poderia ser proporcional o 13º. E aí, basicamente, o que eu fiz naquele vídeo? Eu disse que a redução salarial, né, para quem teve redução de salário, que eu achava que não ia afetar o 13º. E para quem teve contrato suspenso, se fosse afetado, como que seria, né? Como que ficaria o cálculo? Então, eu fiz até exemplos de cálculos lá, proporcionais com o salário real das pessoas e tudo mais. E aí, gente, agora saiu a nota técnica, né? Estou com ela aqui, como sempre. Sempre gosto de trazer a informação da fonte. E ela trouxe algumas orientações que eu acho interessante eu até ler para vocês. Reflexo sobre o 13º. A suspensão do contrato de trabalho tem como efeito, em regra, a suspensão das principais obrigações entre as partes. O referido período não conta como tempo de serviço. E aí ele conclui: assim, a suspensão do contrato de trabalho em relação ao 13º exclui o mês do cômputo dessa parcela salarial, caso não seja atingido o número mínimo de 15 dias de trabalho na forma da lei. Então, no outro vídeo que eu falei para vocês, é interessante vocês assistirem também, eu falei que para você ter direito ao 13º, você tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias no mês. Então, por exemplo, se a sua suspensão do contrato de trabalho começou dia 16, 17 para frente, aquele mês você vai ter direito. E se você voltar a trabalhar, né, quando você voltar da suspensão, você voltar até o dia 15, você vai ter direito àquele mês. E aí, depois ele fala assim, vou ler aqui também. A redução proporcional de jornada e salário, por sua vez, não tem impacto no cálculo do 13º, que é calculado com base na remuneração integral do mês de dezembro, assim considerada a remuneração sem influência das reduções temporárias. Então, quem teve redução do contrato de trabalho, do salário, do horário, enfim, não vai ser afetado no 13º, tá? E eu achei bacana porque foi justamente o que eu falei no outro vídeo, a minha linha de pensamento bateu com a nota técnica, tá? Então isso foi bem legal. Então, resumindo é isso, tá, pessoal? Então, suspensão do contrato de trabalho afeta. Se você ficou 6 meses suspenso, você só vai receber 6 meses de 13º. Se você ficou 5 meses, você só vai receber 7 meses de 13º, tá? Então, a suspensão maior do que 15 dias ali dentro do mês vai afetar, tá bom? Para mais detalhes, cálculos e tudo mais, vai lá no outro vídeo, que lá tá tudo completinho. Redução não vai afetar o 13º, tá bom? Então, se você teve redução de 25, 50, 70, enfim, não importa, não vai afetar o 13º. Agora vamos falar sobre as férias, tá? Reflexo do benefício emergencial nas férias, tá bom? Vamos lá falar sobre isso. Considerando que a suspensão do contrato de trabalho suspende os efeitos patrimoniais dos contratos, os períodos de suspensão do contrato de trabalho não são computados para fins do período aquisitivo de férias. E o direito de gozo somente ocorrerá quando completado o período aquisitivo, observada a vigência efetiva do contrato de trabalho. Beleza, Lê, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tempo que ficou em suspensão não será contado para férias. Então, existe algo que é chamado de período aquisitivo de férias. Quando o funcionário tem direito a férias?
quando ele completa 12 meses de trabalho. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Suponhamos que um funcionário tinha 6 meses lá na empresa, estava trabalhando, tal. Chegou a pandemia, ele ficou 6 meses afastado. Então, a gente tem aí que ele completou na empresa 1 ano. Porém, 6 meses ele ficou suspenso, né? Vamos usar essa expressão. O funcionário suspenso, então, aqui diz que o tempo de suspensão não é contabilizado para direito a férias. Então, o que isso quer dizer? Você vai perder as suas férias, você vai... Enfim, não. É só que não vai contar. Esse tempo meio que ele foi perdido, tá? É isso que quer dizer. Então, nesse mesmo exemplo, se o funcionário ele tinha 6 meses de trabalho, ele ficou 6 meses de suspensão, teoricamente, pelo tempo, que dá 12 meses, ele já teria direito a férias. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que voltar, trabalhar mais 6 meses para ele ter direito às férias dele, tá? Então, é isso. Não sei se dá para entender direito, até porque vai ser novidade pra gente, vai ser novidade pro pessoal que tá trabalhando com isso. A gente não sabe se vai ter que mudar o período aquisitivo dessas pessoas, ou como que vai ficar, ou se vai dar férias proporcional ao tempo e zerar. Enfim, gente, a gente vai ter que ver como é na prática, tá? Pra poder falar pra vocês direitinho como que vai ficar. Mas não vai contar o tempo de suspensão no período de férias. Chocada. Sem nem o que falar, entendeu? Beleza. E redução? E a redução no contrato? A vigência do acordo de redução proporcional de jornada e salário não tem impacto sobre o pagamento da remuneração de férias. Então, também, redução de salário também não vai mudar as suas férias, beleza? Eu vi algumas pessoas falando que não dava para confiar porque era uma recomendação, não era algo oficial e tal. Mas assim, gente, eu não entendo muito de direito, inclusive se tiver algum advogado assistindo e querer esclarecer aqui para nós, pode comentar aqui, tranquilo, tá? Sobre isso. Eu entendo que esse era um documento interno que foi enviado para o secretário do Trabalho e se ele aprovasse essas teses, né, que foram citadas aqui, são muitas folhas, tá? Aí sim ia divulgar para as pessoas. E aí, nesse mesmo documento, tem embaixo as assinaturas, né? Então, tem a assinatura do Coordenador Geral de Políticas Públicas e Modernização Trabalhista, de acordo, ao Secretário do Trabalho para avaliação. Aí depois tem o de acordo do Secretário do Trabalho, que é o Bruno Silva Dalcomo. Acho que é assim que fala, tá? Então, pelo que eu entendi, tá tudo certo, tá? Foi uma recomendação, sim, tá escrito que é uma recomendação, mas caso o secretário do Trabalho concordasse com essa recomendação, que ela viria a público. E ela veio, aqui está, assinada ali pelo secretário do Trabalho. Eu conferi a assinatura digital, tá, lá no site certinho. Então, no meu ponto de vista, é um documento oficial, tá bom? Então, se alguém quiser explicar mais sobre isso para nós, ficarei muito agradecida. Não é a minha área, enfim. Gente, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Se eu concordo, não concordo. Mas a minha opinião não vai mudar nada, não é mesmo? Eu não concordo. Porém, a minha consciência está tranquila, entendeu? Está limpa, porque os vídeos que eu trouxe aqui, né, eu falei que poderia ser para o pessoal não criar expectativa. E está aí, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre o 13º, pode comentar aqui, faz a pergunta, eu sempre respondo os comentários, tá bom? E é isso, muito obrigada para quem ficou até o final. Beijo e até o próximo vídeo.